Hoje eu vou receber aqui, na primeira entrevista que eu vou fazer, João Paulo Gomides, mais conhecido como Gomides ou Tiltinha, né? Gomides, para quem não sabe, fazer uma bela apresentação, introdução de quem que é ele. Para quem não conhece no mundo do poker, o Tiltinha é o dono da maior premiação do ano de 2015. Ele ficou em terceiro no Sunday Million, ganhou $518 mil. 68. $568 mil. É a maior premiação de 2015 e a terceira do Brasil? Segunda do Brasil. A segunda do Brasil só perde pro Yuri Nerdguy. Eu já fui a maior premiação brasileira em 2010 e fui ultrapassado, hoje deve ser o sexto, sétimo. Mas hoje você tem aí a segunda maior premiação do Brasil no online. É algo que muitos gostariam de atingir, é uma meta que muitos gostariam de ter. E queria conversar um pouco hoje com o Gomides. Esse bate-papo é algo meio que descontraído. Quero te perguntar algumas coisas sobre a sua carreira. É uma coisa que eu estou introduzindo para colocar no canal do YouTube. Vou chamar algumas pessoas. E eu quis te chamar primeiramente, você é o primeiro convidado desse quadro que a gente está fazendo no meu canal no YouTube. Para quem ainda não seguiu, o canal chama João Bauer e vamos ter uma sessão de entrevistas. A primeira entrevista hoje é com João Paulo Gomides, o Tiltinha. Gomides, primeiramente, prazer por estar aqui, ser o primeiro. E eu queria te perguntar algumas coisas. Primeiramente, quando que você começou a jogar poker? Você joga poker há pouco tempo, né? Isso. Então, eu comecei a jogar poker brincando já faz algum tempo, assim, desde os 18, 19 anos, deve ter uns 3, 4 anos, mas profissionalmente mesmo eu comecei desde o início do ano passado, desde o início de 2014, que foi quando eu decidi me dedicar ao jogo mesmo e me profissionalizar. E aí, a partir daí, então, eu tive algum avanço na minha carreira e foi quando eu resolvi que era isso que eu queria pra minha vida. Uhum. Quando que você viu que era isso que você queria para a sua vida? Quando que você teve esse toque, assim, não, eu quero ser jogador de poker, quero jogar poker? Quando que foi esse aha moment, assim? Então, assim, não teve, é difícil achar um momento exato, mas o que eu vi, assim, um momento marcante mesmo, que eu percebi que era isso que eu queria para minha vida, foi quando eu comecei a assistir, assim, a ver alguns caras, assim, que eu já convivia, inclusive o próprio João Bauer e tal. E eu via que o pessoal ali, que os caras sabiam o que estavam fazendo, que os caras eram muito bons naquilo e eu resolvi, eu quero ser bom nisso também. E aí eu comecei a pegar para estudar e provavelmente foi a primeira vez na minha vida assim que eu tive um prazer muito grande mesmo em ler um livro, em ler uns artigos e a partir desse momento eu falei, eu não quero ser outra coisa na vida, eu quero ser jogador profissional de poker. Qual foram os livros que você quis ler assim, no início, que você quis estudar, os artigos? Onde que de início te deu essa vontade de querer aprender? Então, quando eu comecei, eu jogava com um regular aqui de Goiânia, o Rafit, online. E que eu acho que deve ser a sua maior inspiração. Sim, no de início, né? Sim, com certeza. O cara que de certa forma já era profissional disso, já vivia disso. E foi ele que eu vi ali que dá pra viver disso, né? Que ele que me mostrou mais ou menos, eu sou amigo de infância dele. E a partir dele ele me indicou algumas coisas, alguns livros, mas principalmente mesmo eu lia muitos fóruns e também a partir do Ryan Tons, que é um site em inglês que eu assistia bastante também, e pelos canais do YouTube, assistindo os casts, os high stakes, essas coisas assim, e eu via e achava muito legal mesmo ver o pessoal ali, quem era melhor sempre ganhava, então eu vi que realmente isso me dava um tesão de saber que um dia eu poderia estar ali, e eu batalho para um dia estar. Você ganhou a maior premiação do online brasileiro esse ano, ninguém ganhou isso esse ano. De certa forma é algo que muitas pessoas sonham em atingir, de ter como meta. Muitos jogadores profissionais não têm uma premiação desse tamanho, algo que realmente é incrível, assim, principalmente para um cara que está começando. Eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com o Lécio, que é um jogador que era técnico da seleção de tênis de mesa de Palmas, e ele queria nos convidar para ir fazer um curso em Palmas.
E ele me perguntou, e aí, como é que tá o time? E a gente fez uma reunião para levar um curso do Steel Team para Palmas, né? E ele me perguntou, como é que tá o time, como que é? Ah, não, o time tá legal, tem alguns jogadores que são muito bons. E tem um cara que eu quero que você guarde o nome dele. Eu virei e falei assim, ó, guarda esse nome que você ainda vai ouvir falar muito dele. E era o seu nome, eu virei e falei assim, ó, guarda esse nome, João Paulo Gomides, o tio Tinha, você ainda vai ouvir falar muito dele. Aí foi até engraçado, que nessa vez que eu fui pra Palmas, eu dei o curso lá faz um mês, ele virou e falou assim, bem que você falou pra guardar o nome dele, mas você não falou que, você não esperava que fosse tão rápido. Eu falei, não esperava, desse tamanho tão rápido, eu achava que não ia ser. O Gomides, ele foi do Steel Team por um tempo, ele jogou no time por cerca de 8, 10 meses, né? Foi 8, 9 meses. 8, 9 meses. E era um dos caras que era mais estudioso. Estudioso no sentido de querer aprender, de estar com vontade, de estar aprendendo coisas novas, de estar aprendendo, de estar sempre estudando. O que eu achava mais legal era isso. Que tipo, você sempre queria estar sabendo por que eu fiz uma linha, sempre pegava as mãos pra gente discutir no final da sessão. Você viveu ali com a gente dentro do QG um período de 6, 7 meses, e durante esses 6, 7 meses, o tempo inteiro você queria estar aprendendo cada vez mais, né? Então isso eu achei muito legal. E você ter esse resultado tão rápido assim, eu acho que foi muito fruto dessa busca, entendeu? Com certeza. Eu, por muitas vezes, eu me deixo de estudar. Eu acho que às vezes, sei lá, por falta, por eu já estar no meio há 8, 10 anos, 8, 9 anos, eu às vezes meio que acho que fico um pouco acomodado. A gente se acomoda, entendeu? E quando a gente vê pessoas como você que está afim de buscar um aprendizado novo, isso dá um ânimo pra gente, porque a gente vê, putz, o cara tá ali, aquilo ali pra ele é o máximo, tá discutindo a mão. E isso pra mim me dá um ânimo, entendeu? Me dá uma vontade de buscar mais, de tentar aprender cada vez mais. E como foi a experiência? Você ganhou o Sunday Million, ficou em terceiro e foi para Balneário jogar o BSOP. Chega lá no BSOP, você já vai para a mesa da TV, já fica gigantesco. Primeiro BSOP que você joga, já começa a meter bala em todo mundo. Como que foi isso? Como que foi essa sensação? Já ter, por exemplo, o Sérgio Prado te entrevistando. Como que foi isso? Como que foi a recepção de ser um campeão, de ter ganhado uma premiação gigantesca e ter esse reconhecimento das mídias e de você estar jogando e conseguir desempenhar um bom BSOP? Que foi um bom BSOP, né? Pelo primeiro BSOP que foi. Então assim, às vezes ainda é difícil a ficha cair um pouco, né? Porque eu, como você falou assim, eu sempre batalhei, eu trabalhava e trabalho ainda muito para um dia conseguir chegar no nível assim, do topo. Ainda tem muito para conseguir, ainda falta estudar demais para conseguir chegar lá. E eu nunca imaginava. Como você falou assim, você citou meu nome, mas você nunca imaginava também que eu chegaria, tão rápido, que eu ganharia alguma coisa tão rápido, assim. E esperava um dia ganhar, talvez, mas não esperava que fosse tão rápido. E aí, então, eu ganhar isso e ver meu nome ser divulgado aí no meio, um bocado de portal de notícias do online, do meio do poker brasileiro e tal, até do poker mundial. E aí chegar lá no BSOP foi uma experiência assim sensacional, uma experiência incrível, porque eu cheguei lá e eu passei a conhecer pessoalmente assim os caras que pra mim sempre foram referências no meio do poker. Chegar lá o Ariel, o Nerd Guy, essa turma toda lá, o Akari me cumprimentar, me dar os parabéns, assim, ver que os caras hoje em dia me conhecem, os caras que eu sempre comecei há 1 ano e meio atrás, os caras que eu admiro demais. E ver os caras me dando os parabéns e depois ainda ver o Vitão, Sérgio Prado querendo me entrevistar. Às vezes essa sensação, às vezes até melhor porque o prêmio, claro, o prêmio é um honra, puta muito bom, né? Mas não tem nem o que falar. Mas essa sensação de ter um trabalho reconhecido pelos caras que são, de certa forma, o seu ídolo é muito legal. É muito bom, assim. E como é que foi o BSOP? Você chegou a ficar grande? Foi. Você caiu em que lugar? Eu caí em 26º, né? Caí em 26º. Eu passei por primeiro, no dia 1 eu avancei muito bem de fichas, acho que eu avancei top 10 ou top 15, mais ou menos por ali. E no dia 2, quando eu fui na mesa da TV, eu fiquei muito bem, acho que eu joguei muito bem o jogo, tive um bom desempenho no jogo. E cheguei a ficar muito grande, eu acho que eu lembro ali conversando com o Kelvin, né, hoje que é o meu patrão atualmente. Eu e ele estávamos vivos no BSOP, eu acho que 35 left ali mais ou menos, a gente era top 3, eu e ele, faltando 35, ou seja, provavelmente eu era 2 de 35 ali.
Infelizmente, ali no finalzinho do dia 2 do domingo, teve uma mão lá que eu acabei perdendo, que eu fui passar um bluff, não passou, acabei avançando short pro dia 3 e acabei caindo, mas no geral, assim, foi uma experiência incrível, muito boa mesmo, e aguardo ansiosamente o BSOP de Caldas que está por vir. O BSOP de Caldas já é final de semana, a gente já vai jogar final de semana agora, e durante esse BSOP, você deve ter jogado com vários jogadores que são muito bons, né? Vários jogadores que às vezes eram seu ídolo. Quem que foi o jogador que você mais ficou incomodado de estar jogando contra? Assim, o cara que você virou e falou assim, esse cara eu não quero na minha mesa. Então, assim, na minha mesa mesmo, um que eu joguei por muito tempo, na verdade tiveram dois que eu joguei por muito tempo que na mesa do BSOP me incomodou bastante. Que foi no finalzinho do dia 1, Você Vem, o Fernando Araújo. Fernando Araújo? Sim, muito bem. E o Kelvin. Que mesmo que eu não joguei tantas mãos com ele, é um cara que, meu patrão, que é um cara que, assim, usa muito bem da sua influência, da sua imagem na mesa, e jogou muito bem. Eu joguei com ele no dia 1 e no dia 2, então é um cara também que incomoda bastante. Assim, eu joguei com vários jogadores muito bons na mesa, mas que a maioria das vezes estavam shorts, então não deu pra jogar tanto, assim. Joguei com o Padinha, joguei com o Vitinho Dzi, joguei com o Viana no dia 1, mas foram situações em que eles estavam muito shorts que não deu pra jogar tanto contra eles. Agora contra os dois caras assim que eu joguei que se mais incomodaram. Sim, foi o Kelvin e o Você Vem lá no BSOP, foram os dois. E agora, quais são os planos? Assim, você ganhou o BSOP, tá aposentado, né? Eu digo que tá aposentado. Ganhou milho, ganhou milho ainda não. Ganhou milho, o BSOP agora, às vezes né? Pode ser que seja... mas tá aposentado, né? Tá de férias ali, já não joga já tem algum tempo. Mas de certa forma tá ainda curtindo esse momento, né? Curtindo esse... Então, os meninos, o Chevy e o Kelvin, são meus patrões, até brincaram, né? Que quando você vai voltar da aposentadoria aí, das férias? Mas agora eu tô voltando já, comecei a voltar no Scoop, mas ainda voltei bem marcha lenta ainda um pouquinho assim, até um erro meu, é errado, mas eu meio que ainda tava querendo desfrutar do momento, mas agora, com certeza, nesse BSOP eu vou com tudo, pretendo jogar tudo que for possível. E após BSOP, com certeza vocês vão topar muito com o Twistinha nas mesas aí, porque eu vou voltar bastante focado. Tá certo. E agora, nessa entrevista que a gente faz, todas as entrevistas que eu for fazer, eu vou fazer um pedaço da entrevista que é tipo, quem você escolhe. Sim. Entendeu? Então eu vou perguntar pra você quem você escolhe e vou fazer algumas perguntas relacionadas a isso. A primeira. Se você fosse escolher alguém que você quisesse ser como jogador de pôquer, quem que você escolheria? Quem que era o cara que você almejaria? Não, eu queria ser esse cara. Acho que no Pode ser tanto no mundo brasileiro como internacional. O Daniel Coma. O Mr. Green, né? Mr. Green, do online, Daniel Coma. O Mr. Green é o maior nome hoje em dia, né? Com certeza. É um cara Sebastião. É um cara novo ainda, assim, que tem 20 e poucos inspira, anos, assim. tem tipo todo um lado atlético, né? Um cara que se preocupa também com... É um cara que parece ser bem cabeça, assim, também, que sempre nas entrevistas falam bem, assim, é um cara que... Pra quem não conhece, é simplesmente o maior jogador online de heads up turbo, é considerado o melhor jogador de heads up turbo sitting bull do mundo, e também joga heads up hyper turbo e tem vários resultados tá batendo todos os lives Sim. super hard roller que estão tendo. Ganhou o Big on Drop, né? Big on Drop. Então nessas perguntas aqui tem outras também. Então quem que você gostaria de ser do Team Pro Online do PokerStars? Tem vários Team Pros, né? Quem que você, se fosse pra você ser um Team Pro Online, qual que era o nome que você seria? Quem que era o jogador que você gostaria de ser? Essa é mais complicada, deixa eu pensar. Não eu acho que não é mais complicado, acho que é mais fácil. Não, é mais fácil na verdade, mas assim. Mas acho que é porque nessa época de Scoop o que ele fez foi incrível e é um cara que eu já admirava. Seria o Jason Mercier. Nesse Scoop ele arrasou, já tem 3 braceletes. Braceletes não, relógio. Relógios, né? Mas é o Jason Mercier, assim, se eu pudesse provavelmente vai ser o jogador do ano do Scoop. Provavelmente, com certeza. O Scoop acaba no domingo, ele já lidera como jogador do ano.
Acho que E seria ele. Junto ali, eu fiquei dúvida também ali, o Negreano também, mas acho que vai ser. Essa daí eu acho que eu escolheria o Raston, o Isaac Raston. Que pra mim é sei lá, um cara que eu me espelho muito, que joga o que eu gostaria de jogar. Então. Ali tem a briga. Que não tem como falar, né? Ali a briga é muito boa, né? O Akari. Tem, por exemplo, sei lá, tem um monte, né? Sim. Ali todos são muito bons, né? É até difícil escolher mesmo. Peça também daqui. Se fosse pra você, ainda nessa parte de quem você escolhe, se você fosse o dono de um time, se você quisesse estaquear alguém no Brasil, quem que era o cara que você fala assim, eu quero estaquear esse cara? Dos jogadores brasileiros, quem que é o cara que você fala assim, esse cara aqui eu quero como meu cavalo, eu quero ser backer dele? Que é o cara que teria mais capacidade, que seria mais lucrativo. É diferente, por exemplo, do cara que você fala assim, quem eu gostaria de ser e quem eu estaquearia. Com certeza. Totalmente. É diferente. Mas eu bequearia o Nerd Guy. Nerd Guy seria o cara que você queria. Sim, eu bequearia o Nerd Guy. Acho que é um cara, seria um dinheiro muito bem investido. Acho que seria um dinheiro bem investido. Seria ele, teria um retorno bom ali. Seria uma das melhores escolhas. Acho que eu vou escolher bem, escolher o Nerd Guy ali. Se fosse pra você escolher um cara, agora ainda na parte de quem você escolhe, você vai estaquear um cara para jogar o torneio Big Honor Drop, que é $1 milhão do buy-in. Quem você escolheria para jogar esse torneio de $1 milhão do buy-in? Você é o backer. Você fala assim, eu tenho $1 milhão, quero bancar alguém aqui no Brasil. Além de você, né? Não, mas eu não me escolheria, não. Eu acho mais que tem os caras mais capacitados ali ainda. Mas, assim, se fosse pra eu bequear regularmente, assim, igual eu falei, o Nerd Guy. Mas não tem como você escolher esse daqui, não é regularmente, que sim, é um torneio só. Esse é um torneio só, eu acho que o cara que é mais capacitado hoje pra bater um field assim, live, top mesmo, eu escolheria o Ariel Bahia. Olha a Bahia. Essa seria a melhor escolha atualmente. Sim, atualmente, pra bater um field live ali. De um high roller? Sim. Que um high roller é o seguinte, a característica dele é que você joga muito contra jogadores que são fracos. Mas... E alguns que são muito bons. Isso. Né? Eu acho que o field é composto disso. Tipo... Não existem geralmente jogadores medianos. É o cara bem fraco ali que tem condição de pagar, ou os mais tops, né? Então, assim, por exemplo, ou o dono do MGM, ou o Mr. Green, Daniel Comer. Sim, então acho que e é um cara que sabe assimilar muito bem ali. Eu acho que o field live ali seria o Ariel Bahia. E, por exemplo, se você fosse escolher um cara, não escolher um cara, se você fosse escolher uma pessoa para ser, por exemplo, quem você queria ser como jogador live? Quem você se espelha, quero ser igual a esse cara aqui como jogador live? Como jogador live? Tipo assim, eu quero, sei lá, eu tenho a vontade hoje de no futuro ser esse cara como jogador de torneio ao vivo. Quem seria esse cara? Assim, agora eu vou até puxar a sardinha pro lado do João aqui, porque é o cara que eu sempre acompanhei, né, desde quando eu comecei. Eu sempre me inspirei muito em você, assim. Acho que aqui no Brasil, se eu fosse pra escolher, assim, seria, vou colocar o João nessa lista, vou colocar... É porque o que eu mais vi foi você, né, lá jogando pessoalmente, assim, eu escolhi você. Mas que eu já vi também, assim, tem que escolher o Ariel, sei lá. Mas se fosse pra eu escolher alguém, assim, no mundo, se eu pudesse escolher, um cara que eu acho muito massa jogando assim mesmo, além do Daniel, como eu já falei que queria ser, um cara que eu escolheria, assim, é o Duan. O Duan, eu sou muito fã dele e eu comecei vendo os vídeos dele de High Stakes. É um cara muito louco, mas ele é muito massa, assim, é um cara que eu admiro e que a presença dele, assim, o semblante dele... O problema do Duan é que ele não tem ainda nenhum resultado em torneio. Torneio, sim, esse é o problema, mas no sentido geral, assim, é um cara que eu admiro bastante. É de cash, mas é um cara também... De torneios tem que ser o Daniel Como, se pudesse, né? Ou então, tem outros nomes, tem. Mas eu acho que o Daniel Como ainda assim é o cara, a ser batido hoje em dia, né? E online? Quem que você se espelha? Quem você gostaria de ser como jogador online? Como jogador online? Pode ser tanto aqui no Brasil como fora, assim. Por exemplo, eu
quando eu vejo assim, o mundo online do poker, eu não queria ser um jogador de MTT online. Assim. Meu sonho não seria esse. Meu sonho seria ser o Olivier Busquet, entendeu? O Adonis. Eu ia falar o Adonis. Meu sonho seria, por exemplo, ser o Mr. Green. Ou então, o Mr. Green se encaixa em quase todos, sem querer, né? Porque no online, no live ele mata. Então, pra mim, assim, era o cara que eu gostaria de ser, seria o Adonis, assim. O Adonis, sim. O Adonis. Eu coloco o Adonis aí, coloco um que eu acho muito bom também, assim, é o Cal. Eu acho muito bom. Talvez não esteja ainda no nível desses, mas é muito bom. Um que sempre tá matando também, sempre tá no topo ali, liderando. Não sei se tá nesse nível ainda, é o P. Kaiser também sempre tá ali no topo. O P. Kaiser é incrível, assim. Ele é muito estranho, o cara tá o tempo inteiro. Eu tenho algumas retas finais de torneios ao vivo, e é engraçado que nessas retas finais, geralmente o P. Kaiser tá... Por exemplo, a reta final que eu fiz do WSOP, que eu caí em quinta, ele caiu em quarto. Entendeu? Né? No evento, eu fiz a reta final do LAPT Peru, eu caí, sei lá, eu era chip leader restando 30, ele era o segundo em field. Então a gente, tá o tempo inteiro, sempre tá cruzando. E é um cara que tá sempre ali, né? Sempre buscando. E é um cara. E você vê no online ali, ele no ranking do TLB, tá sempre ali no topo. Do TLB não, né? Do Pocket Five. Pocket Five, tá sempre ali liderando. É um cara muito bom também. Então, sobre essa parte assim, de quem você escolhe, eu acho muito massa isso. Muito legal ficar discutindo. Até em off a gente faz bastante isso, né? Brincando, é bem legal, é divertido. Eu quis trazer isso um pouco pra vocês. E Gomes, me fala aí agora, como é que você pretende? Você já namora há algum tempo, né? Já tem que pensar em casamento, Primeiramente, minha namorada tá ali, ó. Acho que ele fez isso pra querer maltratar. Não, mas eu vou dar um depoimento aqui importante. Eu tava com a minha namorada, a Rafaela. Aí a gente tava lá, ela tava lá em casa enquanto eu tava jogando o Million, que eu fiquei em terceiro. Aí ela teve que ir embora, porque ela tinha aula no outro dia. E ela virou pra mim e falou assim, ó, meu bem, se você ganhar o torneio a gente vai casar, né? Eu fui e dei certeza pra ela que a gente ia. Só caiu, eu fiquei em terceiro, né? Aí eu fiquei em terceiro e aí, por causa disso. Isso inclusive é coach do João, que fez mais ou menos isso da WSOP. A minha história é um pouco mais engraçada, porque foi quando eu ganhei o W Cup, a Natália estava na minha casa, restavam 10 mil pessoas. Aí eu falei, amor, se você cravar, você casa comigo? Opa! Agora, né? Você comigo, se eu ganhar, vai dar nós, não tem como, vou casar mesmo. E eu ganhei. Aí só que eu não falei quando, né? Ele vai casar, só, não. Então eu consegui adiar ainda uns 5 aninhos ali. Uns 15 aninhos ali. Mas acabei casando. Não tem escapatória. Não tem escape, né? Relaxa. Agora chega. Avisar ali pra Rafaela que ali até os 10 aninhos já... E deixa eu te perguntar, aqui em Goiânia a gente tem um grupo de amigos, né, que a gente sempre, de certa forma, no fato de ser do estilo, a gente sempre buscou estar aprimorando e estar estudando. E quem são os caras aqui que você mais se espelha ou que você mais... discute mão e aprende, tirando eu, tipo, pessoas que te ajudam a crescer, porque eu acho que esses amigos, por exemplo, aqui em Goiânia, a Larissa, o Evandro, o Diego, sempre foram caras que me ajudaram a crescer, entendeu? E aqui em Goiânia, quem são esses caras, assim, que te ajudam a estar, de certa forma, discutindo mão todos os dias e tá te ajudando a aprimorar seu jogo e fazer com que você cresça? Então, aqui em Goiânia, tem, assim, 2 caras, tirando você, o Vanvan e a Lari, que são os caras meio que meus tutores, assim, no poker, por eu ter entrado pelo estilo. Tem 2 caras, assim, que eu considero demais e que eu tô sempre discutindo mãos, tô sempre trocando ideia, que são 2 caras muito bons mesmo, são muito bons. Talvez ele não teve aquele destaque nacional ainda, mas com certeza vão ter, é questão de tempo. Que é o primeiro é o Rafitia, o Rafael, que eu comecei com ele, e o segundo... O cara que te ensinou as regras, né? As regras do poker, assim, e começou me bequeando, que eu comecei a aprender, e o cara é muito bom mesmo. Do online ele já é bastante conhecido até. Eu acho que é um dos caras mais respeitados aqui do Goiás. Sim, com certeza. Até nacionalmente, assim, ele é bastante respeitado já, assim, tem gente já que conhece ele. E o outro é o Castanho, o Gabriel,
que é um cara muito bom mesmo, tecnicamente falando, assim, se você for discutir mão com ele, assim, quando você pega pra conversar, é um cara muito bom, que tem umas linhas muito avançadas. É engraçado do Castanho que ele conhece, tipo, você vai comentar de um vídeo, ele conhece todos. Todos. Né? Ele já assistiu todos os vídeos do YouTube em relação a poker. Não tem, você vai comentar de uma mão que o Duan jogou contra quem, não sei quando. É até engraçado, aí ele fala, é esse vídeo. Então, assim, é um cara muito estudioso. E que tem um potencial também gigantesco e com certeza é questão de tempo os dois aí despontarem no cenário nacional, os dois brilharem. O João é prova disso também, o João acompanha também. E são dois caras aí que eu gosto bastante de futebol. E tem alguns outros também que eu gosto de conversar bastante aqui em Goiânia. Mas os dois principais são esses, com certeza. E igual eu quero tipo, que a gente, nessas entrevistas, que a gente, sei lá, fica algo marcado, assim. Como que você se vê, sei lá, o ano que vem, janeiro do ano que vem, como se você se vê no início de 2016? Como que você quer chegar no início de 2016? O que é que você quer conquistar daqui até lá? É legal porque quando a gente chegar aí e fazer outra entrevista dessa... Talvez eu tenha conquistado. Talvez você tenha conquistado, sim. Mais ou menos. Por exemplo, se a gente tivesse feito uma entrevista antes de você ganhar o CDM, você nunca ia prever que você... Na realidade, ano novo, a gente fez uma brincadeira, que a gente passou junto, virado do ano novo, a gente fez uma brincadeira de fazer nas previsões, quando a gente iria imaginar, né? Sim, então, eu me vejo em 2016... o foco principal assim, que eu quero ter é conseguir elevar o meu jogo tecnicamente, assim, eu quero você quer se tornar um jogador melhor. Sim, eu quero estar no topo. Então o que é estar no topo pra você? Assim? Pra mim o que tá no topo é ser o melhor. Então, eu não quero ser... Você quer ser o melhor como, assim? Porque existem vários melhores, né? Por exemplo, ser melhor de MTT, às vezes você ser o melhor dizer, assim, no ranking do Pocket Fives. Talvez hoje, por eu ter tido um resultado muito bom, financeiramente me ajudou bastante. Foi bom pra cá. Te dá uma estrutura pra você jogar tranquilamente. E pra eu ter condições de melhorar ainda mais sem tanta pressão. Mas o que eu quero mesmo e o que eu sempre quis é chegar no topo tecnicamente pra eu me sentir em qualquer lugar, assim, se você sentar numa mesa com qualquer pessoa, sabe, eu sou capacitado pra bater de frente com você. Isso é muito difícil. Sim, e isso é algo que às vezes eu não tenho. Sim, eu sei, provavelmente em 2016 provavelmente eu não vou conseguir, mas eu vejo às vezes... porque eu não faço metas, por exemplo, para 2016 eu quero ter isso. Claro. Eu não sei, talvez eu quero ganhar um BSOP, por exemplo. Exato. Quero ganhar um BSOP, é um sonho que eu tenho, ganhar um BSOP. Quero ter outros resultados e tal. Mas a minha meta mesmo, o meu sonho como jogador de poker, não é para ano que vem, é para um dia eu conseguir ser esse cara, sabe, assim, que chega na mesa e é o cara ser temido. E pode ter qualquer pessoa lá, eu vou ser o cara que eu me sinta tecnicamente superior a todo mundo ali. Eu sou um cara que vou viajar pra disputar torneios fora e ser um cara capacitado pra isso. É difícil pra caralho, tá louco, cara? Mas você espera que no início do ano você consiga isso? Eu trabalho pra isso. Acho difícil. No início do ano não. Eu falo assim, é por isso que eu tô falando, eu não coloco prazos assim nas minhas metas. Pro início do ano, vamos colocar uma meta. Tipo do BSOP. Vamos colocar. É difícil também, mas 5 etapas só. Você tá ferrado. Mas vamos tentar, né? Custa nada, né? Vamos tentar. Mas assim, o que eu tenho de meta como jogador de poker, profissionalmente falando mesmo, é evoluir sempre, assim. Por isso que eu não coloco datas, assim, vamos pôr 2016, 2017, 2018. Eu quero ser capacitado pra sempre estar evoluindo e um dia estar no topo ali do poker, tecnicamente falando. Igual você tá, igual você sempre esteve, igual esses caras estão. Esteve não, você é de baixo. Sim, também. Pô, igual quando você começou, igual quando você chegou no topo e até hoje se mantém. Igual esses caras estão, eu quero ser esse cara um dia, entendeu? E é isso. Agora, quando isso vai acontecer? Eu espero que seja o mais cedo possível, mas não tem como saber, né? Eu vou trabalhar para que seja. Beleza. Então assim a gente encerra a primeira entrevista do 7 minutos com o João Bauer. Espero que você tenha gostado e não sei se vai ser 7 minutos, não sei como é que vai ser. Deve ter sido uns 20 minutos. Mas se for também, a gente dá um jeito, começa de outro jeito. Provavelmente a gente vai conversar mais meia hora ali agora também. Obrigado. Estar aqui, seu primeiro entrevistado. Obrigado, gente. Que nos próximos vocês nos dão mais dicas de como que vocês gostariam da entrevista, coisas que vocês gostariam que eu fizesse. A gente ri achando bom. Beleza. Quais são os seus planos para 2015? Cara, eu tenho vários planos para minha vida em 2015. Primeiro, no âmbito profissional, meu plano é me firmar
no cenário tanto regional quanto nacional no poker. Ter seu nome reconhecido. Ter o meu nome reconhecido, conseguir ganhar vários torneios, que é onde eu acho que eu tô no meu caminho. No online, minha meta é chegar aos 50k Profit. Fazer 50k Profit ou Isso. chegar? Chegar. Chegar no 50k Profit. Chegar no 50k Profit. E no live, eu planejo disputar o BSOP e o LAPT. Um BSOP e um LAPT. Pelo menos um, né? BSOP provavelmente mais de um, e mais minhas metas são essas. E se pudesse fazer alguma Quantos jogos? Quantos jogos em 2015 online? Online eu planejo fazer 10 mil jogos em 2015. 10 mil jogos. 10 mil 800 por mês. 800 jogos por mês, que é a minha meta pra 2015. E 50k Profit. Não chegar aos 50k Profit, eu quero fazer 50k Profit. Ah, tá bom. É diferente. Quero fazer 50k Profit e 10 mil jogos em 2015. Essa é a minha meta. E emagrecer, permanecer nesse peso, chegar Cara, aos 150. Não, então, eu vou entrar numa dieta e tudo. Eu e minha namorada. Planejo voltar ao corpo que eu tinha antigamente, chegar ali nos 80, 75 quilos aí, mas só que essa é mais difícil, essa meta aí. Então, beleza.